iniciando mais um programa Viva Mais, o seu programa de saúde. Aqui vocês ficam sabendo com os melhores profissionais tudo sobre como viver melhor e com mais qualidade de vida. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino, estamos iniciando o nosso programa de hoje com um dos maiores e melhores e mais experientes profissionais na sua área, aqui do nosso estado. E do Brasil e, para mim, do mundo, né? Porque ele é meu médico. E falará sobre assuntos que interessam a praticamente todas as pessoas que estão nos assistindo. Você já deve ter ouvido falar sobre hipotireoidismo, hipertireoidismo. Inclusive o Ronaldo parou de jogar, né? Porque ele estava com uma das coisas que ele alegou que ele estava com hipo. Mas você sabe o que é tireoide? Onde fica a tireoide? Nós já vamos falar sobre isso. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jorge Luiz Gross, médico endocrinologista, doutor em clínica médica e tem pós-doutorado em endocrinologia. E ele está aqui porque, óbvio, vocês pediram, né? O Dr. Gross já esteve aqui num dos nossos primeiros programas e eu não para de vir e-mails pedindo para o Dr. Gross voltar. Então, claro que ele tem uma agenda super difícil, a gente marcou alguns meses atrás e hoje, felizmente, ele está aqui conosco. Seja bem-vindo, Dr. Gross, viu? Bem, muito bom ter o senhor aqui conosco. É um prazer também, muito bom, muito grande estar aqui com vocês, Ana Paula e Miguel, para tentar daí colocar de forma clara alguns pontos importantes da saúde das pessoas. E mais claro, impossível, né? Porque o Dr. Gross, além de tudo, fala muito bem. Falei Dr. Gross porque normalmente a gente se trata aqui pelo primeiro nome, mas já que a qualidade do entrevistado hoje é muito pós-doutorado, vamos combinar, né? Então nós vamos ter que chamar de doutor mesmo, né, Ana? Mas o Vitor, meu filho, sugeriu, inclusive, a gente estava falando no intervalo sobre isso, muita gente não sabe o que é a tireoide. Nem para que ela serve, e nem né? para que serve. Às vezes a pessoa pensa que, tô com um nódulozinho, acho que eu vou tirar fora a minha tireoide. Acha que é assim, né? Sai tirando. Isso. Bom, então assim, dando início a esse programa muito interessante, a glândula tireoide, ela vem da palavra tireoide, vem do grego que significa escudo. É uma glândula localizada como se fosse assim, até uma borboleta, na parte bem anterior do pescoço. Tem aqui o homem tem o pomo de Adão, que é essa proeminência da cartilagem, que se chama tireoide, e logo abaixo existe a glândula tireoide, que está localizada em dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, unidos por um istmo no meio. Então essa é a glândulazinha, que tem em torno de umas 10 gramas no pescoço, talvez no máximo 15, e ela produz um hormônio muito, muito importante, que é a tiroxina ou o T4. Esse hormônio, uma vez no sangue, ele praticamente atua em todas as células e partes do corpo, desde a raiz do cabelo até a unha. E nesse sentido, passando pelo coração, passando pelo cérebro, passando por todos os órgãos importantes do nosso corpo. Então, vamos dizer assim, ele é um hormônio, o T4, ou tiroxina, extremamente importante, pode-se dizer assim, vital para o funcionamento das células. E por isso que esta glândula tem que estar bem regulada, funcionando no ponto certo, para que os nossos tecidos do corpo tenham esta medicação, este hormônio, numa dosagem correta para que as células funcionem bem. A gente escuta muito frequentemente o paciente usar como desculpa, né, doutor Gross? Inclusive, agora há pouco tempo, um dos atletas conhecidos aí de todo mundo... Até já disse o nome dele no início do programa, já até falei no Ronaldo. Né? Usou como, vamos dizer assim, desculpa ou não desculpa, ou como causa, né, de aumento de peso, de dificuldade para fazer exercício ou para trabalho, maior ou menor disposição, o fato de ter uma alteração na tireoide. A falta do hormônio, no caso, ou a dificuldade de trabalhar de forma adequada, causaria o hipotireoidismo, né? Exatamente. Quantos por cento dessas pessoas realmente, ou melhorando a pergunta, qual é a incidência na população de pessoas que têm hipotireoidismo? Bom, ela é relativamente frequente na população. E aí nós temos que pensar que existe um hipotireoidismo chamado subclínico, em que existe principalmente alteração dos exames de laboratório. E nesse ponto,
o exame que mais cedo se altera chama-se TSH, que é um hormônio produzido na hipófise, uma glândula localizada no meio do nosso cérebro, e que quando a tireoide começa a diminuir seu funcionamento, bem no início o TSH já aumenta no sangue. Então a gente chama isso de hipotireoidismo subclínico, porque a pessoa não tem ainda os sintomas. E é bom que seja feito o diagnóstico nessa etapa, porque aí ajuda a tratar antes, se for o caso, ou acompanhar de perto, para evitar que apareça o hipotireoidismo clínico, clássico, com todos os sinais e sintomas. No entanto, esse hipotireoidismo, vamos supor, subclínico, ele pode acontecer em torno até de 5% da população, dependendo da idade. À medida que as pessoas, com o passar dos anos, o hipotireoidismo é mais frequente. Depois dos 40, 50 anos, ele é mais frequente. De uma maneira geral, a gente pode dizer que em torno de 5% da população teria o hipotireoidismo subclínico e clínico quando tem os sintomas. O principal sintoma do hipotireoidismo é uma parte assim, mais de desânimo, de falta de vontade. Dá um pouco de depressão também. Um pouco de depressão. Né? E depois os sintomas de pele. A pele fica seca, o cabelo fica seco, cai com mais frequência, as pessoas têm tendência de inchar nas mãos e no rosto, especialmente ao redor dos olhos, nas pálpebras. E, porém, é atribuído muito que o aumento de peso ao hipotireoidismo, mas, na verdade, é um aumento de retenção líquida. O aumento de peso, de massa adiposa, é muito pequeno. Então, nós já conversamos aqui numa outra oportunidade, as pessoas com excesso de peso, elas usualmente têm uma causa que, infelizmente, não é a tireoide. Elas têm uma causa que está na falta do controle do apetite e do gasto de calorias de uma forma proporcional. Porém, esta causa, ainda nós não temos um tratamento específico, mas assim, a voz do povo é intuitiva, né? Então eles atribuem o excesso de peso a um problema na tireoide, só que não é na tireoide o problema, ele existe no outro ponto, talvez no controle do apetite e no gasto de energia que está acima da tireoide, um pouco talvez lá no nosso sistema nervoso central. Então, de qualquer maneira, não deixa de ser uma causa orgânica o problema do peso. Mas existe essa sim, já eu diria quase centenária, né, ligação entre o excesso de peso e o mau funcionamento da glândula. Então, por isso que é importante que as pessoas que procuram, né, o tratamento do peso não confundam essas duas coisas, né, porque não adianta o tratamento da glândula, da alteração da glândula tireoide, pode ajudar a pessoa a se sentir melhor, mais disposta, com mais energia, mais energizada, e fazer as coisas com mais disposição, o corpo funciona melhor, o coração bate no ritmo mais certo, a pele fica melhor, o intestino funciona melhor, mas o efeito em relação ao peso ele é relativamente modesto, né, pequeno. Porque, na verdade, a pessoa que tem hipertireoidismo emagrece muito, né? Muito. Algumas pessoas, porém algumas mulheres, tá, no hipertireoidismo, elas às vezes aumentam o peso. Porque no hipertireoidismo existe um grande aumento do metabolismo e, compensatoriamente, o organismo, as pessoas aumentam o apetite. Para compensar aquela perda metabólica, as pessoas aumentam o apetite. Em algumas mulheres, uma proporção pequena, talvez 5 a 10%, o aumento do apetite ele é maior do que o aumento calórico, do que o aumento da perda de calorias. E aí algumas delas aumentam o peso. Ah, que interessante. Essa relação de que quem tem hiper podia engordar, eu já não sabia. Na verdade, até explicando para quem está nos ouvindo, né? O hipo é quando funciona menos e o hiper quando funciona mais, né? Exato. Essa diminuição, lhe cortando um pouquinho, essa diminuição do funcionamento da tireoide, que o senhor acabou de citar agora, pode aumentar o peso por uma retenção de líquido, né? O quanto por cento de peso isso pode chegar? Eu estou insistindo nisso porque assim, eu recebo muita gente na clínica, na cirurgia plástica, que a desculpa é a tireoide. De repente, como o senhor falou, até pelo fato de ter menos vontade
para fazer exercício, para voltar à vida normal. Ele depressão. acaba aumentando o peso pela Isso que a Ana depressão. Paula falou, A depressão aumenta o influi. apetite, tu fica mais mole, tu não tem vontade de fazer exercício. E também o metabolismo fica mais lento. Fica mais lento, então E aí, então a aproveita tua mais, queima né? calórica é mais lenta. Como mas- tu comeu mais, a tua queima calórica é menor. E eu acho Aproveita que... mais. Isso explica a maior ingestão ou a maior ingesta de comida, né? Mas não explica o aumento de peso. Quer dizer, o hipotireoidismo ele retém um pouco de líquido. Isso. Quanto por cento mais ou menos? Olha, eu não saberia te responder o número Mas é exato, pequeno, assim, mas não- é pequeno. é pequeno. Eu diria assim, talvez uns 3, 4 quilos no máximo, relacionado. Não explica obesidade, Não, né? não explica. Não explica, né? A pessoa... Claro, tudo são graus, né? Os hipotireoidismos extremos, que hoje a gente não vê mais, né? E eles são hoje bem menos frequentes, porque os testes são muito disponíveis e as pessoas fazem esse diagnóstico com mais rapidez. Mas há uns anos atrás, onde esses testes não eram ainda plenamente disponíveis, o diagnóstico era muito clínico. Então, a gente via casos de hipotireoidismo assim, que era, como a gente quase chamava assim, de um coma mixedematoso, porque a pessoa ficava toda inchada, numa sonolência imensa, os olhos empapuçados, e dormiam assim com muitos cobertores. Eu me lembro quando eu estava na residência... Sente muito frio? Um frio imenso, né? Um frio que nos ossos, era um senhor de farroupilha, a voz ficava grossa. Então, são quadros que hoje praticamente não se vê mais, né? Então, eu me lembro desse que faz quase 40 anos, ou mais de 40, me lembro mais de uns 2 ou 3 ao longo da minha vida. Então, não tratado pode levar até a morte, Pode né? levar até a morte. É uma É o coisa coma, assim de se... coma mixedematoso, Porque tem que é gente muito que não difícil. procura tratamento, né, doutor Tem. Grossi? Então, é importante Até esse para alerta. o tratamento, às vezes. Que Tem para, e não tem- continua o tratamento, né? E tem gente que... Que acha que é só por um período e ficaria bom da doença. Não, essa doença, quando começa o tratamento, em geral, ele é um tratamento por indefinido, quase para sempre, né? Ele não melhora. Uma vez começando a bater o hipo, ele é pro resto da vida, né? Vai tomar hormônio quase pro resto da vida. sempre, quase sempre ele é definitivo. É né? como curiosidade, viu? Porque eu faço assim muito transplante de cabelo. É uma das poucas vezes que o paciente se queixa de perda de cabelo E recupera. e o cabelo é seco É, e recupera. recupera. Que normalmente a pessoa que está perdendo muito cabelo, isso principalmente no homem, a oleosidade está sempre associada. O cara diz, pô, eu no final do dia passo um papel tal e é para o óleo. E no caso da perda de cabelo, então isso até é um alerta para quem está acontecendo isso, né? A Cabelo perda de é seco. cabelo e cabelo seco, E o cabelo né? fica assim, como se Arrepiado. diz, espetado. Ele não se acomoda, baixa de não nenhum. baixa, ele não penteia direito, ele fica difícil de tomar forma. Isso é uma característica importante, né? Mais no homem, né? Porque a mulher, hoje... Com Perde Eu me muito, lembro você que já- uma das coisas que o senhor me diagnosticou, o senhor passou a mão no meu braço e disse, sim, provavelmente tem aí. Eu tinha a pele muito seca. Na mulher é uma das características, a gente fica com a pele completamente na tua seca. idade, naquela época, né? Jovem, É, então eu tinha bem 30 jovem. anos, Então a pele, caracteristicamente, não é seca, né? É muito assim, delicada e com a textura mantida, né? O hipotireoidismo, a pele fica muito seca mais seca. e perde a textura, né? Fica uma textura que por exemplo, levanta e aí aquilo fica, né? Não volta, não tem a elasticidade normal da pele, né? Via de regra, o tratamento, como o senhor falou, ele feito o diagnóstico, provavelmente ele vai ser uma coisa que não é um tratamento Por meses. por mês, né? É um tratamento contínuo. Né? Como é que se trata via de regra? Usualmente se usa o próprio medicamento que é usado a tiroxina, que é o T4, que é exatamente o hormônio da tireoide que está sendo produzido em menos quantidade. Então é um tratamento é uma reposição idêntica ao que está faltando, né? E ela é praticamente perfeita em termos do bem-estar, em termos da qualidade de vida, né? As pessoas tratadas com isso sentem-se praticamente normais, né? Volta ao estado normal. Interessante que são dosagens bem individualizadas, né? Tem que estar sempre fazendo exame, porque cada um tem uma dosagem. dosagem Né? Isso justifica, de novo, o que a gente sempre fala,
que tem que ser feito pelo especialista, que tem muita gente assim, eu tô perdendo cabelo, tô com a pele seca, o que o doutor Grosso falou, estou me sentindo meio desanimada, vou tomar o hormônio de tireoide. Não, de jeito nenhum. Até porque para tomar o hormônio de tireoide tem que fazer uma dosagem do TSH, T4, em primeiro lugar, tem que ir no endocrinologista, né? Especialista, e aí ele pedir os exames, e aí ele vai te dosar o quanto e se deve e se pode tomar. Mas a gente continua, o assunto está muito gostoso e logo depois do comercial a gente vai continuar com esse assunto, não saia daí. Bom, hoje nosso assunto é endocrinologia e não podia ser melhor ou termos escolhido, né, Ana, um melhor profissional do que o Dr. Grosso para falar sobre isso. Eu que o digo, porque é o meu médico. Nós já falamos. A Ana tem já veio um monte de entrevistado aqui que é médico da Ana. Ela tem mais médico do que a idade dela permite. Eu só procuro bons profissionais. Essa é uma vantagem. Tá vendo? Nós estamos falando sobre tireoide. Dr. Grosso acabou de falar bastante sobre hipotireoidismo. Vamos falar um pouquinho sobre hipertireoidismo. O que causa o funcionamento exagerado da tireoide? Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Tem como evitar o hipo? Tem alguma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, assim, porque existe uma carga genética, né? Existe, muito forte. Existe, muito por exemplo, forte. assim, eu tenho hipo. Tem como as minhas filhas evitarem ter? Até o momento, nós ainda não temos como prevenir completamente a doença. Existem algumas teorias. A principal causa do hipotireoidismo, assim, pela causa genética, é uma inflamação da tireoide chamada tireoidite autoimune, que o organismo lança anticorpos contra a tireoide. Essa predisposição dos anticorpos, né, de atingir a própria tireoide é genética. Então, quando uma pessoa tem o hipotireoidismo, usualmente a gente recomenda que os familiares de primeiro grau, filhas, irmãos, pais, façam também o exame para ver se tem o mesmo problema. E o que se pode fazer é identificar a presença dos anticorpos positivos e acompanhar mais de perto essa pessoa. Então, vamos supor, uma irmã de uma paciente que tem hipotireoidismo, ela pode ter os anticorpos presentes, positivos, mas não ter ainda o hipotireoidismo. Mas não tem como evitar que ele apareça. O que a gente pode fazer é acompanhá-la mais de perto e ficar observando até que comece a acontecer as alterações. Não tem atitudes que previnam? Não tem ainda atitudes que previnam o desenvolvimento da doença. O uso de iodo na alimentação. Isso foi, até, Miguel, essa é uma boa lembrança, porque existe uma ideia, uma hipótese de que à medida que foi colocado o iodo no sal, que isso foi feito, é uma lei do Getúlio de 1953, mas ele só foi colocado no sal, na verdade, lá pelos anos 80, início dos anos 80, levou 30 anos para ser colocado. E foi suspenso pelo nosso ministro Carlos Sérgio Albuquerque, que achava que não precisava mais fazer a iodação obrigatória do sal. Então, alguns especialistas acham que a iodação do sal favoreceu o desenvolvimento do hipotireoidismo e de alguns nódulos de tireoide. Mas é apenas uma teoria, né? Mas, de qualquer maneira, hoje não é obrigado mais então, a iodação. Então, o iodo não seria bom? O excesso de iodo, não. Para isso. Porém, o iodo é um elemento essencial para a tireoide e ele deve ser utilizado para prevenir a formação dos bócios, das glândulas, aquelas tireoides que crescem e aumentam para fora, assim, né? Aparentemente fica... Quer dizer, o cara pode ter um bócio, pode ter uma glândula aumentada e funcionar normal. É a maioria das pessoas. Assim como o hipertireoidismo também tem uma carga genética? Tem também. Muito forte, porém, não tem assim uma comparação em números se um é maior do que o outro, mas ela também existe uma carga muito forte para o hipertireoidismo. Só que o hiper, ele é bem menos frequente do que o hipotireoidismo, talvez umas 8 a 10 vezes menos frequente. Por exemplo, se eu tenho hipo, a minha filha pode ter hiper? Pode. Ela pode desenvolver o contrário. Pode desenvolver, tudo isso é chamado doenças autoimunes da tireoide. Porque no hiper, os anticorpos, em vez de diminuírem a função da glândula, eles aumentam a função da glândula. E a glândula começa a trabalhar de uma forma independente. Mas ele é bem menos frequente do que o hipo, né? Porém,
os sintomas são mais evidentes, né? As pessoas têm assim, o coração salta, começa a trabalhar muito, a pele fica quente, o peso diminui. Então, uma coisa que eu sempre ensino para os alunos, é uma coisa clássica que eu aprendi há muitos anos com o Dr. Henry Wolff, que ele dizia que o hiper se caracteriza pelos 3 P's, que é o pulso acelerado, que é o peso, né, o peso que diminui e a pele que é quente. Então, a pele é muito quente, úmida, né? Então, isso faz com que as pessoas logo identifiquem o hipertiroidismo. Quando o paciente chega, a gente cumprimenta, né, vê a mão quentinha e úmida. Isso, então, a pessoa logo lembra da história do possível hipertiroidismo, né? Os olhos mais saltados, mais arregalados. E só para dar uma resumida, né? O hipo é o contrário, né? Pele seca, no homem pode cair o cabelo. Na mulher também, né? Lentidão. Olhos empapuçados, né? Lento. A gente fica depressiva, sonolenta, a gente não sabe se está com anemia ou se está com hipotireoidismo. Ela está te explicando desde o início do programa. Porque a Ana é o seguinte, a Ana antes de fazer o tratamento, era impossível conviver na mesma sala. Um calor, todo mundo querendo ligar o ar-condicionado e a Ana com um cobertor em cima. Ah, mas dá muito frio, a gente sente muito frio. É um frio nos ossos, né? A gente é um frio interno. É um frio interno. A gente sente muito frio. E quando a gente tem esses sintomas, né, doutor Grosso, é importante que a pessoa saiba que ela deve procurar procurar um endocrinologista. Não que tenha, não é um alerta assim, tenho sintomas, mas é importante a pessoa saber que se tem, procura saber se tem, porque é qualidade de vida. Nossa, como melhora a qualidade de vida quando a gente começa a tratar. Nós trouxemos outros especialistas aqui para o programa e geralmente a gente sempre tem o cuidado assim para informar quem está assistindo, algumas especialidades recomendam que o paciente deveria procurar até espontaneamente, tipo oftalmologista, urologista, o cirurgião plástico, por favor, não esqueça do cirurgião plástico. O dentista cada 6 meses. Mas com que frequência é indicado o paciente ou a pessoa sadia fazer uma investigação endocrinológica, eventualmente? Olha, eu honestamente, assim, para um check-up endocrinológico não é necessário, a menos que tem alguns sintomas ou alguns pontos, né, de dúvida em alguns aspectos. Vamos pegar assim, por exemplo, crianças. A questão do crescimento, né, que estão crescendo um pouco menos, abaixo do que as outras coleguinhas da turma. Então, isso sim merece uma avaliação, especialmente quando, né, o pediatra observa que a criança está saindo fora da sua curva de crescimento. Variações de peso logo na infância também é bom ter uma orientação já de hábitos alimentares, ter uma avaliação desse ponto. Na puberdade, o início de acne, de pelos, de atraso de puberdade, o aceleramento da puberdade, também aí é um momento importante. E na vida adulta, se a pessoa começa a aumentar o peso, se começa a ter outros sintomas compatíveis, né, que possa relacionar a diabetes, começa a relacionar a problemas também, algumas doenças de pressão alta, pode ser de causa hormonal, alterações de pele, também algumas vezes são de causa hormonal, aí então ela poderá procurar. Mas maior parte das vezes são os médicos, o pediatra, ou os especialistas, os generalistas, os internistas, que encaminham os problemas para os especialistas se tentarem ajudá-los a resolver os problemas, né? O número ainda de endocrinologistas no país é relativamente pequeno. Então, muitos internistas, assim, tratam das doenças mais frequentes, né? Até mesmo o problema de peso, de tireoide, quando ela já está tratada e compensada, muitos internistas tratam, né, com bastante segurança isso, porque são conhecimentos relativamente assim, fáceis e simples e que a gente procura divulgar a todos, né? Mas o principal ponto de referência, em geral, é o clínico geral ou pediatra que encaminha um problema específico para o especialista ajudar. Conhecimentos fáceis e simples para quem sabe, né? Claro. Né? Tudo que é... Não é bem assim. Procure especialista, é a melhor solução. A gente vê muito, é muito frequente pessoas que quando fazem tratamento para emagrecer, e na grande maioria... Eu digo grande maioria porque eu recebo muito isso, né? Uhum. Então a minha amostragem de repente é uma amostragem meia viciada. Pacientes que estão fazendo tratamento chegam lá para, eu quero fazer uma lipo, eu quero fazer, mas primeiro eu estou emagrecendo, estou fazendo um tratamento para emagrecimento.
e na grande maioria das vezes com médicos generalistas, né, com clínicos. Quer dizer, não passam pela mão do endocrinologista para fazer um bom acompanhamento, até para ver dosagem de hormônio, para ver uma dieta apropriada. Eu vejo muito paciente, para a gente que opera, é um problema grande o paciente que ingere muito hormônio para fazer esse tratamento. Quais são os riscos do paciente ingerir o hormônio de tireoide? Justamente porque aumentando o hormônio, a ideia é aquela, né, de vou emagrecer mais rápido. Quais são os riscos que isso acarreta? Então, isso foi muito frequente há uns anos atrás. Hoje é bem menos. Quando se faziam fórmulas, pílulas, você deve ter visto isso, e que na composição tinha o hormônio da tireoide, tinha diuréticos, tinha uma série de produtos, né, que medicamentos para fazer o intestino funcionar, e uns que provavelmente não funcionavam e outros que tinham um efeito mesmo. Então, essas cápsulas multicomponentes, elas foram muito utilizadas na perda de peso, mas não são assim eticamente adequadas, já que não houve, né, não foram submetidas a uma avaliação rigorosa dos seus riscos e benefícios. No uso dos hormônios tiroidianos, né, muitas pessoas próprias, às vezes, se auto-administram doses mais altas, elas podem levar ao risco de diminuir a quantidade de ossos, né, levar a osteopenia e osteoporose ao longo dos anos, e também um aceleramento do coração que pode levar à fibrilação atrial, ou seja, o coração entra num ritmo muito irregular pelos batimentos anormais do coração. Então, são esses os dois principais problemas e eles são potencialmente muito graves, porque às vezes as lesões são irreversíveis se a pessoa mantém tomando essas dosagens por muito tempo, né? Então, realmente isso não deve ser feito, né? Usar o hormônio da tireoide com o intuito, em doses exageradas, com o intuito de emagrecer. As consequências são maiores do que os eventuais pouquíssimos benefícios, se é que há. Tinha uma época que se falava muito em grande causa de morte súbita, né? Exatamente, pelas arritmias, né? Essas arritmias que acontecem, né? Outra coisa que eu tenho curiosidade falando em tomando hormônio, se tem tratamentos, eu conheço pessoas conhecidas próximas que tomam hormônio para rejuvenescimento. Esse hormônio que se dá para a criança crescer, está muito em moda, dá para anti-envelhecimento. Isso. Hormônio de crescimento? Crescimento, é. Então, o hormônio de crescimento, houve há uns anos atrás uma publicação muito interessante numa revista médica chamada New England Journal of Medicine, que é a melhor revista médica que existe, mostrando que homens de mais de 60 anos que fizeram uso de hormônio de crescimento, né, comparado com aqueles que não fizeram, tiveram vários índices assim, de rejuvenescimento no corpo, né? Então, houve mais exposição, melhorou a força, a quantidade de gordura, especialmente aquela gordura que fica no abdômen e na parte anterior do tórax, né, que vai se acumulando com o passar dos anos, ela começou a reduzir e diminuir a quantidade. Então, o hormônio de crescimento passou a ser, de uma certa forma, né, ter um suporte científico do seu uso. Mas são estudos curtos, que eles duraram 3, 4 meses, né, não me lembro exatamente da duração, mas então a longo prazo não se sabe das possíveis consequências. Então, hoje não se recomenda, porque não se recomenda, porque sempre existe a possibilidade de que o hormônio de crescimento possa estar associado também com o crescimento de algumas neoplasias malignas ou não, que estavam dormentes e com o uso desse estimulante, desse estímulo, elas começam a se desenvolver. Ou seja, traduzindo, se a pessoa podia ter um câncer começando, ou uma má formação, né, de célula, um câncerzinho ali parado, começa a tomar esse hormônio de crescimento, pode ele estimular desenvolve o crescimento. Então, isso sempre fica sempre essa ideia, né, de que isso pode acontecer, porque essas pessoas usualmente já têm alguma idade, e que essas células anormais elas já estão presentes mais frequentemente no corpo. Então, hoje não se recomenda. E agora, o uso, desculpa lhe cortando, o uso do hormônio de crescimento para pessoas abaixo dos 60 anos?
Então, também, aí não tem muitas evidências, né, de que isso vale a pena. Mas uma questão importante, só para a gente lembrar, Miguel, é que 30 minutos ou 20 minutos de um exercício aeróbico intenso, ele eleva os níveis de hormônio de crescimento na circulação de uma forma tão intensa quanto uma injeção do hormônio de crescimento. Tá? Isso é maravilhoso, Então, gente. Então, assim, não precisa gastar tomando injeção. 30 minutos de esteira. É mais barato. Aceleradinho. Mais barato e favorece a liberação desse hormônio de crescimento e também a liberação da testosterona, que no caso do hormônio masculino, que também que ajuda o efeito de tirar aquela gordura que tu deve estar acostumado muito a tentar tirar de uma forma mais de lipo, que é aquela que vai se acumulando na parte anterior do tórax, né? E isso é interessante porque a criança que tem a falta do hormônio de crescimento, criança pequena, ela justamente tem essa gordura acumulada aqui na parte da frente do tórax e do abdômen. E quando começa o tratamento, aquela gordura some. Né? Então, de fato, ele tem esse efeito, né, removedor da gordura. Só que a pessoa não tendo a falta do hormônio, ela pode estimular o seu próprio hormônio através de medidas nutritivas, boa alimentação, pouco amido, pouco açúcar. Pouco amido estimula também? Que diminui o hormônio de crescimento. O amido, o açúcar diminui o hormônio de crescimento. Então a pessoa favorece o acúmulo da gordura. Quer dizer que italiano comedor de massa, péssimo. Comedor de pão se ferrou. Piora isso aí. Então é melhor ter uma alimentação mais saudável e com exercício. Isso é muito mais barato e melhor do que a injeção do hormônio de crescimento. Eu estou lhe perguntando porque assim, a gente chegou a falar nisso antes de começar o programa. A moda agora, principalmente em cirurgia plástica, é anti-envelhecimento. Quer dizer, passou do momento de se falar só em operar, né, e associar a tratamentos de anti-envelhecimento. Eu tive num congresso, inclusive, que a proposta tinha uma palestra específica sobre isso, que um colega, o título da palestra dele era Esculpindo Corpos com Hormônio. E eu vou lhe dizer assim, os resultados dele com tratamento hormonal, inclusive eu frequento academia há muito tempo e tal, e ele achou que eu estou com o abdômen mais distendido do que devia para a minha idade. Então ele queria